Imagina que o filho do primeiro casamento do seu marido foi morar fora, rompeu o contato, desapareceu. Agora imagina que o pai faleceu. Esse enteado sumido continua sendo herdeiro. Você já pensou no impacto disso no inventário? O tamanho do problema que isso pode causar? E se uma holding que deveria proteger o patrimônio da família ainda tiver cotas no CPF de quem faleceu, ela vai evitar o inventário? Hoje eu te mostro como esse ausente pode complicar uma sucessão e quais estratégias podem ser usadas para contornar isso, inclusive usando estruturas internacionais. Fica até o final, porque a diferença entre caos e tranquilidade pode estar justamente nessa nuance esquecida. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Glaucia Jacó, advogada especializada em planejamento patrimonial, holding familiar e sucessão estruturada. Aqui nós conversamos sobre proteger tudo que você construiu, de forma técnica, clara e com visão estratégica. Quando o titular de um patrimônio falece sem um planejamento sucessório bem estruturado, tudo que estava no seu nome entra no inventário, inclusive cotas de empresas e holdings que ainda estejam no seu CPF. E aqui já começa o problema. Essa família não vai poder fazer um inventário extrajudicial no cartório. Vai precisar necessariamente abrir um inventário judicial. E nem é que o inventário extrajudicial seja essa maravilha toda, não, tá? Mas o inventário judicial consegue ser muito pior, muito mais caro e, via de regra, muito mais demorado. O juiz precisa se certificar de que todos os herdeiros estão presentes naquele inventário. Ou seja, se algum herdeiro estiver faltando naquele inventário, isso pode ser objeto de questionamento posteriormente. Pode, inclusive, vir a anular aquele processo. Para isso, para que o juiz se certifique de que todos os herdeiros estão ali presentes, né, é necessário que esse enteado compareça aos autos do inventário. Mas como que ele vai comparecer se ele nem mesmo sabe que o pai dele faleceu? E aqui começa uma verdadeira saga. Antes de poder determinar um curador especial para representar aquele ausente no inventário, vai ser necessário tentar citar esse herdeiro. Então, começam a se buscar nos cadastros convencionais que tem no tribunal o endereço para tentar citar aquele herdeiro. E aí vão aparecer naturalmente alguns endereços que a gente já sabe que o herdeiro não está lá, né? Mas o juiz vai querer tentar citar esse herdeiro nesses endereços. E até que se faça essa citação, até que retornem essas respostas, seja por aviso de recebimento pelos correios, seja por oficial de justiça, a gente vai ter uma demora nesse processo só para ele começar, de cerca de 2 anos. É muito tempo perdido. E só depois de esgotadas todas essas possibilidades, se tentar todos os endereços que foram eventualmente encontrados, isso a critério do juiz, é que esse juiz vai deferir uma citação por edital, por exemplo. E mesmo assim, se o herdeiro não comparecer, vai ser nomeado um curador especial para esse herdeiro. E aí sim o processo vai conseguir tomar o curso normal dele, que não é rápido do mesmo jeito. Mas enquanto todo esse tempo passou, muito dinheiro já foi gasto com esse processo, essas buscas e tentativas de citação desse herdeiro. Os bens estão lá, travados no inventário, inacessíveis. Ninguém consegue acessar nada. Acessar conta corrente, às vezes conta corrente conjunta fica bloqueada também. Não consegue acessar investimento, que muitas vezes precisa de um ajuste naquele investimento, porque ele começou a perder valor por qualquer mudança no mercado e você não consegue acessar aquele investimento nem mesmo para melhorar a condição dele dentro do contexto familiar, do contexto de mercado. Os imóveis estão lá dentro travados e a família muitas vezes precisando desse dinheiro, passando sufoco, porque está tudo bloqueado dentro do inventário. Então, a viúva, os demais herdeiros, ninguém consegue agir livremente em relação a esses bens. Não pode mexer em nada. O inventário, entenda, ele não é só um processo burocrático, ele é um processo que paralisa a vida da família. Então, vem aquele pessoal que já buscou uma solução, já tentou antecipar esses riscos do inventário, né? Só que não foi muito bem assessorado e acabou abrindo só um CNPJ, integralizou o capital social com os imóveis na tentativa de criar uma holding que desse a essa família um mínimo de segurança e evitasse o inventário. E aqui está um ponto-chave que muita gente ignora. Mesmo com uma holding, se as cotas dessa empresa continuarem no CPF do pai,
continuarem no CPF de alguns dos genitores, sem que se tenha feito a sucessão dessas cotas, né, essas cotas vão ser objeto de inventário. Ok? E o pior, essas cotas elas não vão ser avaliadas pelo patrimônio líquido da empresa, mas pelo valor de mercado desses imóveis. Isso vai sair muito, mas muito caro para os herdeiros. Só que isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo, ok? Porque tem muitos detalhes aqui, muitas nuances que a gente precisa explicar mais detalhadamente e não é objeto nosso hoje aqui. Então, não basta ter uma holding, porque pode ser uma fake holding, como a gente chama, né? É necessário que, em vida, esse titular transfira essas cotas da holding, faça a sucessão, que se atente para essas cláusulas de sucessão e governança dessa holding, para que consiga, de fato, evitar o inventário. Se isso não for feito, essas cotas vão entrar em inventário. A holding, ela vai perder eficácia como um escudo patrimonial, né? E ela vai acabar tendo o mesmo tipo de litígio e bloqueio de bens que teria no inventário normal, porque vai ter um inventário. Então, uma holding mal implantada, sem a sucessão feita de forma adequada, ela não vai evitar o inventário. E ainda vai poder custar mais caro para os herdeiros na hora de inventariar essas cotas. Então, o que você precisa prestar atenção? Você precisa prestar atenção se as cotas da sua empresa ou das suas empresas ainda estão no seu CPF. Se estiverem, vai ter inventário. Se não estiverem, não vai haver inventário. Ah, mas como que eu faço uma holding se tem esse filho que está ausente? Ou até mesmo um filho que não quer entrar na holding por qualquer motivo. Quando tem o risco de um herdeiro ausente ou criando embaraço, algumas estratégias podem ser usadas. A primeira é a reserva da legítima fora da holding. Você pode reservar a parte que legalmente cabe àquele filho ou enteado ausente, né, fora da estrutura da holding. Você vai evitar que essa parte paralise as decisões da sociedade, que paralise toda a situação do restante da família. Os demais bens e cotas acabam operando normalmente, porque a parte dessa pessoa problemática, digamos assim, já está reservada, já está separada. Ela não vai ter o que questionar em relação a isso. Pode-se fazer também uma holding estrangeira, uma estrutura internacional, quando possível, que é migrar esse patrimônio para uma holding no exterior, como, por exemplo, para as Ilhas Virgens Britânicas, e fazer a sucessão dessa estrutura de acordo com a legislação estrangeira, que permite maior liberdade para dispor dos bens, sem necessidade de reservar a legítima, como tem aqui no Brasil. Nessa estratégia, todo o patrimônio é transferido para essa holding internacional. Então, a sucessão é feita nessa entidade estrangeira, com as regras próprias daquele lugar. Não existe a obrigação de reservar parte da legítima no Brasil, e o objetivo aqui é que o herdeiro ausente não trave o restante dos herdeiros. Mas preste atenção, para fazer esse tipo de estrutura, precisa ter um conhecimento muito grande a respeito dessas estruturas. Porque essas são estruturas que não são recomendadas para qualquer situação ou tamanho de patrimônio, que elas trazem acoplado custo mais pesado para a manutenção. Então, assim, é preciso avaliar de forma detalhada, meticulosa, se é uma opção válida para a sua família. A partir daqui, a gente define, né, as seguintes possibilidades em relação a essa situação de um herdeiro ausente ou um herdeiro dissidente que não está a fim de fazer uma holding. A primeira opção é o titular do patrimônio não fazer nenhum planejamento patrimonial. Todos os bens estão no seu CPF e vão para o inventário. A segunda possibilidade é o titular não faz a sucessão na holding. Ele fez uma holding, mas essa sucessão das cotas não foi feita. Então, quando ele morrer, todas as cotas vão entrar no inventário. Toda a estrutura vai ficar igualmente travada por causa da estrutura e do enteado ou filho ausente. Não vai fazer nenhuma diferença se ele tinha feito ou não o planejamento, porque esse planejamento ele não está completo, esse sistema ele não está adequado para evitar o inventário. E a terceira possibilidade é que o titular fez uma holding e fez essa sucessão da holding, reservou a parte do enteado ausente, né, fora da holding, definiu a governança clara, considerou eventualmente uma estrutura internacional. Mas mesmo sem a estrutura internacional, se ele fez a holding e separou a parte desse filho ou enteado ausente ou dissidente,
essa holding vai evitar o inventário para todos os demais herdeiros que estiverem dentro da holding. Não vai evitar o inventário da parte daquele ali que está ausente, aí é problema dele, ele que lute, pelo menos ele não vai atravancar nem atrapalhar a vida de ninguém. Então, com isso, né, a holding ela vai operar normalmente, os bens no Brasil continuam protegidos, e se tiver um patrimônio externo ou se tiver feito uma offshore, nesse caso, né, esse complemento também vai ser executado sem depender de inventário no Brasil. E você? Se você tem uma pessoa qualquer nessa relação de herdeiros necessários que pode travar tudo, prejudicar todos os demais herdeiros, que tipo de solução você vai buscar? Você vai deixar para lá, não vai fazer nada e vai deixar que todo mundo sofra essas perdas patrimoniais imensas com o inventário? Essas perdas podem chegar até 70% de tudo que você construiu, né? Ou você vai buscar uma estrutura que continue funcionando, mesmo se alguém sumir ou não quiser ajudar os demais. E essa estrutura também vai evitar o inventário e essas perdas de tempo, perdas financeiras e problemas emocionais seríssimos entre a família. Me conta aqui o que você faria nessa situação. Bom, se esse conteúdo, né, abriu seus olhos, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal para acompanhar como é possível desenhar uma estrutura patrimonial completa que abranja Brasil e exterior sem surpresas. Procure um advogado especialista que realmente entenda dessas soluções para avaliar o seu caso, porque é preciso compreender a realidade, a sua realidade e os seus objetivos para poder montar uma estrutura que seja feita sob medida para a sua família. Se você quiser mais informações, clica no link que está na descrição desse vídeo. Esse tema mostra que proteger patrimônio vai muito além de multiplicar capital ou assinar documentos. É garantir que tudo funcione, mesmo diante de imprevistos, ausências ou relações delicadas. É sobre deixar uma estrutura viva, organizada, funcional e que respeite os seus valores e as suas intenções até o fim. E se você quer entender como fazer isso de forma segura e inteligente, se inscreve aqui no canal. Eu estou preparando um evento incrível sobre planejamento patrimonial. E nos próximos dias eu vou compartilhar mais detalhes aqui. Não perca a chance de participar de algo que pode mudar completamente a forma como você organiza o seu patrimônio e o seu legado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.